Cultivando a Felicidade. O podcast que tem uma missão: esclarecer como você pode se tornar mais pleno e realizado. Olá, exploradores da felicidade! Sejam muito bem-vindos a mais um podcast Virtuosamente. É um podcast onde te ajuda a transformar a sua vida e trazer insights para uma vida mais plena e significativa. Muito prazer, eu sou a Fernanda Sanches, sou formada em Ciência da Felicidade, especialista em Neurociência, Psicologia Positiva e Mindfulness. E hoje a gente vai dar continuidade àquela nossa ideia de estudar e entender mais sobre virtudes. E hoje nós trouxemos uma virtude. A virtude da bola hoje é a sabedoria. Mas, como eu não tenho muita sabedoria, eu trouxe um grande time muito sábio que vai me ajudar nesse processo. Com vocês, apresento o Fábio Miquil. Olá, pessoal! É bom estar aqui com vocês novamente, com os meus amigos, para falar de um assunto muito interessante, sobre sabedoria. É uma virtude maravilhosa. E hoje a gente vai explicar um pouquinho, vamos entender um pouco melhor o que ela é. Agora, com vocês, a Rose. Oi, pessoal! Vamos falar hoje sobre sabedoria e eu lembro de uma frase: só sei que nada sei. Porém, a gente vai junto aprender o que é sabedoria ao longo dessa nossa conversa e principalmente ao longo da nossa vida. Gente, eu chamo o time aqui, tá todo mundo precisando aflorar essa sabedoria. Mas tem uma pessoa que eu tenho certeza que esse sim vai me ajudar na sabedoria. Bem-vindo, Fábio Mazini. Muito agradecido de estar aqui, motivo de felicidade, de alegria, prazerzão. Obrigado. Gente, acho que eles estão errando na virtude aqui. Não é humildade, gente, é sabedoria. A gente vai trabalhar com sabedoria. Esse negócio que vocês falaram que não são tem muito que aprender, tem muito que aflorar, isso é de humildade. Vamos falar de sabedoria. E para falar de sabedoria, vamos começar a identificar 3 palavrinhas que são muito importantes, tá? Conhecimento, inteligência e sabedoria. Elas são diferentes. O conhecimento eu adquiro quando eu estudo alguma coisa, quando eu busco alguma informação. A inteligência, eu tenho um raciocínio lógico e coloco meus pensamentos em ordem através do conhecimento. Agora, a sabedoria, que é considerada uma virtude, eu coloco as minhas ações da junção do meu conhecimento, da minha inteligência, em ação. E essa ação, ela tem que ser benéfica tanto para mim quanto para outra pessoa. Então, quando a gente está falando de virtude de sabedoria, nós lembra que no primeiro podcast nós colocamos para vocês que a virtude, ela está lá no seu consciente, na sua essência. E você tem que resgatar ela. Então, para você começar a ter esse resgate, você tem que ter uma conexão cerebral. Então, o cérebro, ele funciona. Quando nós estamos falando de sabedoria, nós estamos falando do funcionamento da parte do cérebro, do córtex pré-frontal e da ínsula, desculpa. São essas partes principais que estão estimuladas quando nós falamos de virtude de sabedoria. Por quê? Porque o córtex pré-frontal, ele nos auxilia a tomada de decisões, a decisões corretas. Ele resgata as informações inteligentes que nós temos durante a nossa vida. Agora, a ínsula, ela faz nós termos emoções. Então, você tem a empatia. Então, quando eu vou tomar uma decisão usando a virtude da sabedoria, essa decisão não basta ser benéfica somente para mim. Ela tem que ser benéfica para outras pessoas também. Pouco profundo, né? Mas eu vou dar um exemplo aqui para vocês, tendo as 3 conexões de conhecimento, inteligência e sabedoria. Se você quer fazer uma alimentação saudável, você não sabe o que é um alimento saudável. Então, você vai estudar e buscar o que é um alimento saudável. Você estuda, você busca e você vai implementar isso na sua vida. Um dia você chega em casa e você tem alguns ingredientes na sua geladeira e você precisa fazer uma comida
quer fazer uma comida saudável para pôr em prática o seu conhecimento. Então, pela sua inteligência, você vai fazer combinações de alimentos que vai colocar na sua alimentação, juntando o seu conhecimento. Então, você juntou o conhecimento dos alimentos saudáveis, mais a sua inteligência que você usou, fortalecido pelo conhecimento, montando o seu cardápio, e aí você tem uma alimentação saudável. Quando eu pratico a virtude da sabedoria, a gente pratica da seguinte forma. Continuando na alimentação, eu tenho conhecimento do que é uma alimentação saudável. Eu tenho a inteligência de fazer a combinação. E aí eu chego em casa cansado. Cansado, trabalhei o dia inteiro, tô morto. O que eu vou fazer? Pedir uma pizza. Isso é uma escolha de sabedoria? Não, porque eu tô fazendo uma vida saudável, então a minha escolha de sabedoria seria, não, vou fazer uma alimentação juntando os alimentos mais saudáveis, vou oferecer à minha família que vai ter uma qualidade de vida melhor, vai ter também uma longevidade de vida e um bem-estar. Então, essa é a diferença entre conhecimento, inteligência e sabedoria. Sabe, Fê, o que você está falando é muito interessante. A virtude é uma força, é uma virtude que traz uma força de saber aplicar as outras virtudes. Não existe sabedoria sem aplicação das virtudes. E é isso que você está falando. Quando você, por mais que a sua personalidade esteja cansada, exausta, né, de um trabalho árduo, às vezes até estressante, e você tira de você esse egoísmo e se abre para poder dar um bem-estar para a sua família, para o seu núcleo familiar, você está aplicando uma virtude da generosidade, da bondade. Então, quando a gente aplica as virtudes na nossa vida, a gente está sendo sábio. Então, o caminho para alcançar a sabedoria, ele passa pelo conhecimento, como a Fernanda falou. É importantíssimo a gente ter conhecimento. O conhecimento vem das informações que a gente adquire na nossa vida. Seja por livro, e-book, podcast, seja por onde for. A gente adquire informações, mas nem sempre a informação que eu adquiro, ela se torna um conhecimento. Porque que nem a Fernanda acabou de me falar, você tem que comer saudável. E eu fico repetindo para as pessoas, você tem que comer saudável, é importante comer saudável. Só que eu não aplico isso na minha vida. Com conhecimento e com consciência, significa assim dizer, o que é um alimento saudável? Eu cheguei a pesquisar, eu vi que são os alimentos naturais, vegetais, as frutas, não comer fritura, né? Então tem uma série de informações que eu tenho que conectar. A partir do momento que eu conecto essas informações, isso torna-se um conhecimento. Eu me aproprio das informações, estabeleço conexões na minha mente, no meu cérebro, que me fazem com que esse conhecimento seja claro. Como que eu sei quando um conhecimento foi apropriado? Quando eu consigo explicar esse conhecimento para as outras pessoas, com detalhes, consigo dar conta de fazer com que o outro entenda o que eu estou falando. Quando eu aplico isso na minha vida e consigo ver que esse conhecimento, que era uma teoria, colocado na prática, eu consigo obter o resultado que eu espero desse conhecimento. Que no caso do exemplo da Fernanda é a longevidade, o bem-estar, a saúde. E a partir desse momento que o conhecimento ele é apropriado e colocado na prática, ele se torna inteligência. Então, quanto mais eu aplico esse conhecimento, mais conclusões eu vou tirando. Vou dar um exemplo aqui para vocês que aconteceu comigo ontem. Eu estava em visita a um cliente, meu carro quebrou, o cabo da embreagem estourou. Cheguei, atendi o cliente, perguntei para a cliente, você conhece o mecânico? Ela falou, tem aqui do lado, vamos lá, eu vou te apresentar, tal. E aí, a informação para mim veio, né? O que eu quero dizer é assim, que a vida da gente também é repleta de informações, só que quando a gente não está atento a ela e não adquire, não vai buscar o conhecimento, a gente não consegue chegar na sabedoria. Então, a partir desse momento que
o mecânico viu e falou, olha, a causa do problema é essa. Aí eu comecei a associar um monte de informações que eu vim recebendo. O carro estava fazendo um barulho estranho. Estranho. Eu falei, ué, isso não é normal. Mas sabe aquela coisa de você viver no automático? Deixa para lá, vou me empurrando com a barriga, uma hora isso aí vai resolver, ou uma hora eu paro para resolver. Então, a informação veio para mim, não se transformou num conhecimento, porque eu não fui atrás da causa, eu não fui investigar, eu não fui querer saber o que está acontecendo. Então, esse conhecimento, embora eu já tinha na teoria que é importante fazer manutenção preventiva, ouvir um barulho, já para, eu tinha esse conhecimento na minha cabeça, só que não era inteligência, porque eu não apliquei. E aí eu sofri a consequência disso. Então, a consequência foi ter parado num local, graças a Deus, foi um local que eu tive acesso à manutenção. Então, isso me fez tirar uma conclusão, né? Então, do conhecimento que eu tinha, eu passei por uma experiência que me fez chegar à conclusão. Se faz barulho, para e conserta. Aí, a minha inteligência tem que ir estendendo essa conclusão para outras situações. Se minha máquina de lavar roupa começar a fazer barulho estranho, qual que é a associação que eu tenho que fazer? Chama o técnico. Uma hora isso aqui vai estourar. E se estourar, pode queimar o motor, queimar coisas que ficam mais caras. Aí, minha inteligência vai concluindo mais coisas. Meu corpo físico também não é uma máquina. Ué, se eu sinto uma dorzinha, se eu sinto um rangido no meu joelho, não está na hora de eu parar e ver o que está acontecendo? Ah, não, deixa para lá, isso aí, vou tomar um remedinho aqui para aliviar a dor e está tudo certo. Espera aí. Se eu estou querendo aplicar a minha inteligência, eu tenho que ver o que está acontecendo, né? Senão, eu não aprendi. Né? O conhecimento que eu aprendi não se transformou realmente numa inteligência. Eu não estou conseguindo aplicar isso. Só que daí, da inteligência, dessa amplificação, né, das conclusões que eu vou chegando, chega uma hora que a inteligência tem que me levar ao seguinte ponto. Espera aí, por que é que meu carro quebrou? Ah, porque é o cabo que estourou. Não, não foi o cabo que estourou. Eu fui negligente. Se eu tivesse me atentado que aquilo poderia ocasionar uma consequência e me prejudicar, então eu deveria ter me antecipado e não deixado isso acontecer. Aí eu vou percebendo que a vida da gente existe uma ordem, existe uma organização de como as coisas funcionam. Então, quando eu deixei de ter esse cuidado, faltou uma virtude, a virtude da prudência, da cautela. Se eu tivesse, né, com essa virtude na minha mente e aplicado essa virtude, eu não teria deixado isso acontecer comigo. Aí eu vou vendo que a responsabilidade de tudo que acontece na minha vida é minha, não é de ninguém. A culpa não é do carro, a culpa foi minha, a responsabilidade foi minha, né? Então, a partir dessa inteligência, eu vou vendo que a vida da gente existe normas, existe princípios. E um dos princípios mais importantes é que onde não há aplicação da virtude, há consequências que trazem, vamos dizer, um aspecto negativo para a minha vida. Então, o que eu digo sobre a sabedoria? A sabedoria é a força que vai me ajudar a aplicar as outras virtudes na minha vida. Quer ver uma coisa? Né? Quando a gente tem uns contos sobre sabedoria, qual que é o final de um conto? Qual que é a moral da história? Geralmente, a lição... Viverão felizes para sempre. Além disso, essa felicidade é porque os personagens do conto aplicaram a virtude. Ou a virtude da sabedoria, da paciência, ou da humildade. O que eu quero dizer é que virtude e moral tá assim, ó. A gente pode até definir a moral como o conjunto das nossas virtudes. Quando a gente aplica, então, moral, quer dizer, cada uma das virtudes que eu alcancei, tá joia? Não preciso ter 100%. Se eu tenho 20% da paciência, tá ótimo. Aplico isso. Até aquele 1%. Até aquele 1%. Você tem 1% de virtude,
você já aplica. Já vou cortar ele aqui, porque ele fala muito. Gente, tem uma fila aqui para falar, ele não para. Ô, Miki, você devia ter deixado um pouco pro meio e pro fim, né, Fê? Não, gente, eu sinto muito, mas já falamos do podcast, acabou, né? Porque o Mikio falou tudo que tinha que falar. Não deixou ninguém falar. Depois eles vêm falar aqui pra mim, não, eu não tenho sabedoria. Eu vou aflorar ela. Para, gente, vocês vão aflorar mais o quê? Mas aqui, ó, vamos voltar aqui, ó. O Fábio falou que, assim, ele deu uma colocação que a virtude, você tem a virtude da sabedoria, ele falou, você tem a virtude da prudência. Então, assim, às vezes, você não... É o que a gente falou no primeiro episódio. Uma virtude, ela acompanha outras virtudes, né? Não importa se é 1%, ela acompanha. Outra coisa que é muito importante a gente lembrar, você só tem virtude se você atua na moral. Senão você não tem virtude, tá? Eu vou passar a voz para a Rose, que ela quer colocar para a gente também. Eu vou começar a falar do início do que a Fernanda colocou, que para chegar na virtude, a gente tem os passos antes, principalmente a questão da sabedoria, porque a sabedoria ela já engloba o uso de várias virtudes, né? Então, ela falou da importância de você usar a inteligência, a sua lógica. O Mikio deu exemplos a respeito disso, né? O nosso cérebro, ele está apto a arrumar várias decisões para gente que fazem parte do nosso cotidiano. Mas então, o que é que pode estar nos atrapalhando? O yoga fala assim que a gente tem uma relação com as situações e com as coisas de gostos e aversões. Afora esses gostos e aversões que nos atraem para alguma situação e também nos afastam de algumas situações, a gente tem a tal da preguiça, né? Então, assim, deixa para lá, eu vou ver isso depois, eu vou fazer isso depois. Por quê? Porque isso não está me agradando no momento, né? Aquilo que me agrada é aquilo que eu quero fazer mais rapidamente. E aquilo que vai dar trabalho, então eu vou deixando para um segundo momento. E trabalhar o nosso autoconhecimento, a gente já ouviu isso em várias situações, é uma coisa que dá trabalho, porque eu vou precisar estar concentrado nisso. Vamos supor, a gente quer ter a virtude da sabedoria, a gente tem que saber assim que o sábio não é aquele que está lá no Tibete, está isolado, não conversa com ninguém, ele fica o dia inteiro sentado meditando. Pode ser que esse sadhu que faz dessa maneira, que é um retirante, é uma pessoa que fica lá sentada dia e noite e não tem contato com outras pessoas, pode ser que ele esteja num nível de sabedoria muito grande. A gente não conhece a realidade dessas pessoas, mas a maioria de nós está do lado de cá, está vivendo no dia a dia as suas questões, e é nessas questões que a gente vai trabalhar para que a gente ganhe sabedoria. Talvez quando chegar o momento em que a gente já é uma pessoa sábia, a gente nem vai se dar conta, não vai nem se importar, assim, não vai achar que isso é tão importante, porque nós já estamos aplicando ela na nossa vida e já estamos com esse resultado aí de bem-estar, de felicidade, de altruísmo, que é quando você realmente consegue pensar no outro, enquanto você pensa também nas suas questões de vida. Então, esses exemplos que o Mikio trouxe, ele encaixa muito nessas questões que estão na nossa vida e que a gente precisa, assim, lidar com elas e lidar principalmente com essa questão dos gostos e aversões, né? Então, vamos supor, você sabe que você precisa, no meu caso, né, vou fazer 60 anos, eu preciso fazer musculação, já não é mais uma coisa assim, opção, você vai ou não vai. Eu quero, por que eu acho que eu preciso? Também tem isso, ninguém me vende essa ideia. Eu preciso raciocinar e chegar a um veredito a respeito de mim mesmo, de como eu quero viver e de como eu quero estar ao longo do tempo que eu ainda vou permanecer aqui. Então eu sei que fazer a musculação, ela é boa para mim. Mas tem essa questão da aversão, do gosto. Eu gosto mais de praticar yoga, óbvio. Só que eu tenho que, na minha cabeça, tem essas duas falas. Então por que você não fica só com yoga?
mas tem essa necessidade, tem aquilo que não tem um gosto, uma atração, mas tem a necessidade. Então, a voz da razão é que vai me dizer o que é que eu devo fazer. Faço yoga, que é uma coisa que me agrada e que eu gosto e que eu pratico, mas faço também a musculação. Aí você chega lá, vai fazer a musculação, e aí chega uma hora assim que você fala, mas eu tenho que fazer mais uma série. Olha aí, gostos e aversões. E é nesta hora é que a disciplina, a virtude da disciplina também se aplica. A disciplina é naquele momento em que na nossa cabeça fica duas possibilidades. Largo isso para lá ou realmente pego e encaro a situação, porque é isso que eu vou fazer para o meu crescimento, para que eu seja uma pessoa melhor a cada dia. Então, independente de se eu gosto ou não, é o que eu vou fazer. É a mesma coisa que a Fernanda citou da alimentação. Independente de eu gostar de coisas saudáveis, eu não gosto muito de fruta. Ok, mas você pode comer uma por dia. Mesmo sem ter aquela agradabilidade para você, você ainda tem um leque de opções onde você pode escolher alguma que te agrada mais. Então, dessa maneira que a gente vai usando mais a nossa inteligência para fazer escolhas. Então, a sabedoria, ela está muito relacionada com as escolhas que a gente faz. Se elas estão sendo sábias ou não, é o resultado que a gente tem na nossa vida é que vai mostrar se ela está sendo aplicada e está tendo esse resultado para a gente. Então, você vê, né, que todos os exemplos que todo mundo está dando, que nem o Fábio deu, a Rose deu, são exemplos que mostram a virtude da sabedoria, mas ao mesmo tempo ela mostra outras virtudes juntos. Então a gente poderia dizer a virtude da sabedoria seria a virtude base para que as outras virtudes se aflorem mais, entende? Então assim, você tem que ter essa virtude aflorada na sua vida. Até na psicologia positiva, a virtude da sabedoria, ela é considerada a virtude de caráter, que seria a moral, né? Quando a gente pensa em educação, em ambiente, em formação de um ser, né, a gente precisa pensar na questão dos valores, né, na questão da convivência, do como eu vou ensinar, do como eu vou propiciar que essa pessoa se veja e também veja o mundo, veja as pessoas, né, como trabalhar com a sensibilidade dela, né. Então a formação de um ser, ela é uma coisa assim muito séria, que requer muita dedicação, que requer muito amor, não é? E dessa experiência de amor que a criança vai ter no lar dela, junto com os exemplos que são o conhecimento, né, daqueles pais aplicado assim no dia a dia, em tudo que eles fazem, né? No como eles vivem a vida, né, diariamente, e ali em família e tudo mais, a criança ali ela vai tirando as conclusões dela. Vou dar um exemplo meu, né? Que é uma coisa que me marcou muito, assim. Eu falo que meus pais, eles foram assim incríveis mesmo, na forma como eles me educaram, me proporcionaram tudo, não é? E eles faziam uma coisa e eles me levavam junto, eles participavam de um trabalho lá em Santos que eles, por conta da religião deles, que era o espiritismo, e eu fui iniciado nisso também, né? Nasci numa família assim, eles tinham um trabalho que era comunitário e entrava na casa das pessoas, fazia uma prece, né? E deixavam ali um pacote com pães, tudo, depois se despedir e sair embora. E eu era criança, eu entrava segurando na mão, né, da minha mãe e do meu pai, ficava vendo aquilo tudo ali. Aquilo tudo era tão poderoso, muito poderoso, no sentido de me impressionar e fazer eu refletir sobre a vida, né, sobre os valores. Eu prestava muito atenção no como as pessoas elas reagiam àquele momento, tanto os que estavam entrando, né, com uma prece, com pão, como aqueles que recebiam. E aquilo tudo era muito rico, era muito bonito, eu ficava muito admirado de ver. E as histórias que as pessoas contavam. Então, assim, o ambiente que olha para a criança como um ser integral e impressionável, e onde é muito importante o exemplo, não tanto com o que você fala,
Isso é muito poderoso no desenvolvimento da sabedoria, não é? Porque a criança ela mesma ela vai concluindo, né, de todos aqueles exemplos bons, o que na vida realmente tem valor, o que é verdadeiro, o que é efêmero, por onde que eu devo caminhar com o meu pensamento e com as minhas atitudes e por onde não, porque senão, e aí é uma coisa que ouvindo vocês eu fiquei pensando muito aqui nesses momentos, senão eu vou sentir dor. Senão vai doer. Se eu comer errado, vai doer. Se eu ferir um valor, como por exemplo pegar algo que não é meu, vai doer, porque vão descobrir, eu vou ficar exposto, eu vou sentir vergonha, vai ser uma dor moral, vai ser uma dor emocional. Então, assim, esse mecanismo de dor, nessa autorregulação toda, que no fim se conclui numa sabedoria, pela minha inteligência e tudo mais, sempre que eu não, né, que eu não trilhar esse caminho, ou eu tentar uma coisa diferente, tudo vai doer. Esse mecanismo da dor, ele é fundamental, foi fundamental até hoje para a evolução da humanidade, para a gente olhar para frente, para a gente se rever, para a gente continuar, não é? Não quero mais isso daqui, né? Daqui para frente agora eu vou reformular tudo isso daqui na minha vida. Precisa ser assim? Não precisa, mas é importante que esse mecanismo exista, porque cada vez que eu tentar um subterfúgio, um auto-engano, não é? Ou aquilo que a Rose estava contando, né? De tentar dar um enrolation, um embromation, né? Agora não, depois. Mikio falou muito disso também, né? No sentido da procrastinação, né? Ou de não se precaver, né? Vai doer. E aí eu vou reformular, vou repensar e vou fazer diferente para melhor, vou ficar mais sábio, né? Isso. E você vê assim que a virtude da sabedoria é uma virtude de sabedoria porque você proporciona o bem-estar da outra pessoa. Então, esses dias eu estava em casa e eu estava falando do bom contágio, né? A sabedoria ela encaixa um pouquinho nesse bom contágio. O que é o bom contágio? É você fazer atitudes positivas que vão influenciar outras pessoas. E a minha família está fazendo isso, praticando bom contágio. E aí, por que eu estou falando isso? Porque entra na parte que o Fábio falou, da criação com o seu filho. Quando você dá um exemplo, que nem o Fábio exemplificou a mãe dele, que levava o pai e a mãe dele, que levava ele na comunidade para fazer boas ações, né? E a minha mãe também fazia isso, né? A minha mãe levava a gente em casa de repouso, né? Chegava na casa de repouso, eu acho que eu tinha 4, 5 anos. Ela falava assim para mim e para minhas irmãs: vão ajudar as pessoas. Então, assim, ela tá me ensinando o que é servir a outra pessoa, o que é ajudar outra pessoa. Então, é o que ele falou. Eu tenho conhecimento, pego a inteligência e aí eu pratico a virtude da sabedoria fazendo as minhas escolhas. Então, assim, eu vou ajudar a outra pessoa baseado em quê? No bem-estar dela. Porque eu sei que essa virtude, tanto para mim é boa, como para outra pessoa é boa. Quando eu manifesto a virtude da sabedoria, ajudando outra pessoa, eu estou manifestando a virtude do amor pelo próximo. Entende? Então, isso é importante. Quando você cria um filho, você dá tanto o conhecimento, você dá tanto a inteligência e você proporciona para ele a capacidade dele escolher com sabedoria. E isso é um exemplo que você dá para o seu filho, que nem ele falou, a mãe dele deu esse exemplo para o filho. E isso depende da gente. Então, agir com virtude de sabedoria é a base, porque com a sabedoria você consegue aflorar outras virtudes. Isso é muito importante. A sabedoria é algo assim que ela vai se manifestar na gente se a gente tornar ela algo assim muito desejável. Porque tudo aquilo que a gente quer, a gente acaba colocando energia para que isso se torne uma realidade. Então, os sábios como Platão, como Sócrates e grandes outros sábios das escolas da Grécia, o que eles faziam? Se reuniam constantemente em torno do assunto.
Então eles sentavam, né, nas arenas lá e nas escolas e batiam papo, conversavam sobre isso da mesma maneira que a gente está fazendo aqui agora, porque é isso que vai estimular a gente a realmente querer ser sábio, porque aquilo que a gente não quer, existe essa tendência ao afastamento. E mesmo assim, a gente fala assim, mas eu gostaria de ser sábio, tá? Mas o que nós estamos dispostos a mudar no nosso comportamento, na nossa atitude, na forma de pensar, para que isso seja uma realidade? Então, a gente vai precisar fazer uma reprogramação mental, analisar dessa maneira, assim, o que é que eu estou fazendo e que pode ter um efeito na minha vida devido a essa escolha. Né? Então, quando você já começa a ligar isso, você está realmente ligado em desenvolver a sabedoria, porque junto com a sabedoria vai vir a disciplina, vai vir o pensar correto, né? Que é você alinhar. Mas por que eu quero isso? Eu dou risada de mim mesmo. Eu acho que várias pessoas vão se identificar com isso. Às vezes eu vou na loja e compro um sapato. Aí eu olho para ele, às vezes você na loja você não vai saber ainda se ele é legal, ou seja, se ele é confortável no seu pé. Aí, mas você chegou em casa, você usou um pouco, além dele ser bonito, ele é muito confortável. Aí às vezes você pensa assim, nossa, ele tá tão legal que eu vou lá, eu vou pegar mais 2 pares, mais 2 cores diferentes para combinar. Aí na sabedoria, a gente deveria, então, tá se perguntando as questões, assim, que se aparecem pra gente, né? Será que eu preciso disso? Será que eu tô buscando felicidade no ter mais do que no ser? Porque, de repente, com um par de tênis ali, que já tem uma cor neutra, etc., eu vou conseguir usar ele por bastante tempo. Então, é a mesma coisa, qualquer outra coisa que a gente ache confortável e que a gente queira duplicar, triplicar, a gente queira mais do mesmo. É uma coisa para a gente refletir que impacta nessa questão da sabedoria, porque eu estou agregando coisas na minha vida e não tem problema nenhum. Se aquilo, ele realmente, ele não vai ocasionar um excesso de gasto, vamos colocar dessa forma, né? Um excesso de gastos desnecessário, eu poderia estar usando esse tempo, essa energia para fazer outra coisa. Então, eu gostaria de deixar essa dica para a gente refletir, que vai naquilo que a gente falou anteriormente, aquilo que é o gosto, aquilo que é a aversão, porque às vezes uma aversão, ela pode te ajudar, que aquilo causou lembrando ainda que da fala do Fábio, né? Porque muita coisa que a gente faz nos causa dor. Uma das possibilidades de dor na verdade, o que deriva dela, que é o sofrimento. A dor, ela é inerente para a nossa vida, né? Porque os grandes estudiosos da filosofia da felicidade, da ciência da felicidade, eles falam assim, não tem como você ficar num patamar assim, onde não existe nenhuma oscilação, em que você é feliz o tempo todo, tanto numa felicidade momentânea, imediata do que está te acontecendo, e um nível de felicidade onde aquilo que acontece no dia a dia, ele não causa muita alteração na forma como você é. Então, o que impacta tudo isso, a felicidade, está justamente naquilo que a gente é capaz de escolher. A gente citou alguns exemplos, né, de como você começar a fazer essa ligação daquilo que você gosta, daquilo que você quer muito mais para você, mas que talvez você poderia viver sem aquilo e ele não te pesar no seu orçamento, ou não te pesar em uma relação, enfim, até mesmo na alimentação, né? Às vezes a gente tá comendo e tá tão gostoso, aí a gente fala assim, nossa, mas eu já deveria parar por aqui. Mas o gosto, a atração por aquilo faz muitas vezes a gente comer excessivamente e a gente vai sofrer também os danos de comer excessivamente.
Então, quando a gente está falando aqui de sabedoria e trazendo isso para o nosso cotidiano, vai muito disso, gente. Coisas muito simples, que às vezes a gente acha, mas é tão banal pensar nisso quando a gente está falando de sabedoria, e não é. Porque realmente é desta maneira é que a gente põe tudo que está no nosso caráter, né, as forças do nosso caráter em andamento, para que a gente tenha essa tranquilidade de vida que uma pessoa sábia deveria ter. Verdade. Uma coisa assim também que a gente tem que o Fábio falou, você falou, da dor, né? A gente às vezes tem que sentir a dor para aplicar a sabedoria. Mas também dá para você aplicar a sabedoria sem dor. Por exemplo, se você prestar atenção usando a empatia, você consegue ver a outra pessoa, você consegue identificar os problemas das outras pessoas e você consegue ajudá-las. E aí, quando você um dia passar por esse mesmo problema, você vai usar da sabedoria que você adquiriu, entende? Ajudando outra pessoa. Então você sabe que aquele problema que você está passando, você com sabedoria, você vai se tornar mais resiliente. Com sabedoria, você consegue alcançar o seu objetivo e transformar essa situação. Eu gosto de falar assim, que não existe pessoa mais resiliente que o brasileiro. Porque ele é aquele povo que levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. Então, o brasileiro, ele sabe que é resiliência na pele, né? Então, assim, a sabedoria, ela te ajuda a ser resiliente. Então, quais são os benefícios da sabedoria? Que benefício a sabedoria vai estar aqui estudando, falando e tal, mas que benefício traz? Então, é o que eu falei para vocês. Ele traz o benefício da resiliência, ele traz para você eliminar a ansiedade, te evita do estresse, porque assim, se você tem sabedoria, você não fica vivendo no passado, você não fica vivendo no futuro. Você tem sabedoria, você vive o momento presente. Você tem uma vida plena, entende? Então, assim, a sabedoria, ela te ajuda nesse processo de vida. Que nem a Rose falou, eu te convido a praticar a sabedoria. E como pratica a sabedoria? Como que a gente faz essa prática da sabedoria? A prática da sabedoria é você fazer uma autorreflexão da sua vida. É você fazer uma reflexão do seu dia a dia, dos seus momentos. Então, assim, encontre um momento para você, faça essa reflexão, senta. O que eu gosto muito é de escrever. Eu gosto de escrever o que as coisas vão acontecendo, porque assim você consegue registrar na sua vida. Ou então converse com alguém, procure alguém para conversar. Aqui eu sempre procuro o Fábio. Eu quero entender alguma coisa, eu sento aqui, eu falo, Fábio, você pode me escutar? É o Fábio Biquinho. É o Fábio Biquinho. Você pode me escutar, porque o Fábio Mazini é psicólogo, ele deve cobrar. Então, aqui é de graça. Então, para você ver, sabe, você pode praticar a sabedoria, a virtude da sabedoria, de várias formas diferentes. Então, não vamos apegar, eu vou sofrer para ter sabedoria. Não, vamos apegar no processo assim. Eu vou ter empatia pelas outras pessoas, vou analisar o processo de todo mundo e vou analisar o meu próprio processo. E vou atuar com sabedoria. Isso aí, Fê. Eu queria ouvir um pouquinho o que o Fábio Mazini, nosso especialista, tem a dizer a partir desse momento agora. Quando eu estava pensando sobre esse podcast, eu pensei assim, cara, o brasileiro, ele já nasce, sabe, porque ele escolheu nascer no Brasil, sabe? Não é? Porque é um lugar que é incrível, né? É incrível, né? O brasileiro, ele é, como a Fer falou, ele é resiliente, ele é inteligente, ele é criativo, ele tira as lições do cotidiano, tirando leite de pedra, né? E é um povo feliz, né? Um povo feliz, um povo alegre, é uma coisa assim impressionante, né? O brasileiro assim, é uma coisa única, não tem igual, né? Não tem igual, é uma coisa muito legal. Outra coisa que eu tava pensando, assim, muito desde o podcast passado também, é de como eu fiquei pensando muito em como que a gente utiliza de uma forma melhor a ferramenta do pensamento, da função do pensamento
em tudo isso, né? Em adquirir virtude, deixá-la se expressar, não é? Eu acho importante essa compreensão da Fernanda, porque para mim é assim mesmo que funciona, né? As virtudes, você vai trabalhando uma e a outra vai se desenvolvendo em conjunto e é assim que vai indo, não é? Então vou falar um pouco disso antes para voltar na função do pensamento, porque eu estava pensando muito também aqui sobre a psicologia de Jesus, né? Na psicologia de Jesus, a sabedoria é amar, não é? E o que é amar? Quando eu sou compreensivo, que é uma virtude, quando eu sou empático, como a Fernanda exemplificou e explicou, é uma virtude, não é? Isso tudo vai aumentando a minha virtude de ser amoroso, de ser gentil, né? De ser fraterno, não é? Então, na psicologia de Jesus, a sabedoria ela anda junto com o amor, não é? Ser amoroso é ser sábio é ser amoroso, né? Justamente para trazer isso que a Fernanda está colocando, que as coisas andam juntas. E essa função do pensamento nisso tudo, né? Uma coisa que é muito importante, porque hoje o que a gente sabe? Vamos falar cientificamente, porque todo mundo acredita, né? Não é mais uma coisa espiritualista ou coisa assim, né? O pensamento ele tem força, o pensamento ele cria imagem, o pensamento ele tem frequência. E o pensamento ele nunca é isolado, o pensamento ele é associado a vários outros pensamentos. Então é uma corrente que forma força e que muda uma ação e transforma uma situação, tanto individual quanto coletiva. A exemplo de quando a gente estudou, né, os meditadores, né? Os meditadores meditando, né, lá em Nova York para mudar a situação de segurança lá da cidade, né? E teve queda de homicídio, queda de roubo, né? Teve um resultado específico assim, né? E tem várias outras coisas assim, né? Então, assim, o pensamento ele tem função, né? E a principal, na verdade, a única função do pensamento, da ferramenta pensamento, é expressar a lógica da vida. E o que é a lógica da vida? É tudo que o Mikio aí inicialmente falou, né? Expressar a organização dela, os princípios dela de amor, de sabedoria, de todas as virtudes que existem, não é? Então, quando a ferramenta do pensamento ela é utilizada nessa direção, então nós nos tornamos mais fortes mentalmente, emocionalmente, espiritualmente, né? Na nossa integridade de ser integral, nós nos tornamos mais fortes. Isso é outra coisa que o Mikio falou, reforçando assim, virtude é força. Então pensar na direção de manifestar uma virtude, de aprender sobre ela, de ter mais conhecimento, né? De manifestar essa sabedoria, né? Que vai trazer outras virtudes juntos, como o amor, né? A generosidade. Então eu me torno mais forte, uma pessoa mais forte, mais resiliente. Verdade. Você vê assim que as virtudes, elas andam juntas, né? Que a gente exemplificou tudo isso. E uma coisa que você falou, Fábio, que eu parei para pensar aqui pensando. Ele falou de pensamento e eu fiquei pensando, né? E a força que nós temos, né, do pensamento, até a sua força de pensar, você consegue modificar até seus neurônios, né? Que a gente chama de neuroplasticidade. Então imagina só a potência que a pessoa tem. Então fique imaginando. Eu tô aqui imaginando. Eu tô assim, podemos dizer, em flow aqui, né? Imagina só que quando você aciona suas virtudes, você manifesta suas virtudes na sua vida, como as coisas poderiam ser melhores. É uma coisa assim, eu acho que eu não sei explicar o que eu sinto de pensar isso, sabe? Porque assim, a pessoa às vezes ela tá baixo astral, ela tá mal, ela acha que ela tá no pior momento da vida dela, mas se ela recorrer à sabedoria, a virtude da sabedoria, entender as virtudes que ela tem a potência de conseguir fazer uma resiliência e modificar tudo isso, a vida de todo mundo seria genial,
Isso seria excelente, porque significaria que a gente viveria com menos dores, né? E mais felicidade, não é? Mas a vida, ela se autorregula. Então, assim, se a gente não compreendeu bem aquilo, vai doer um pouquinho. Eu vou me autorregular e vai doer menos, vai passar, eu vou aprender e não vai doer mais. É verdade, vai doer um pouco menos, né? Quando eu vou me autorregulando, né? E é surreal a potência que a pessoa tem. Eu acho assim. Aí fica aquela pergunta, né? Então, o que eu faço? O que eu faço para ativar a minha sabedoria? Para ter a minha virtude da sabedoria? É o que a gente estava falando no começo. Você tem que, queira ou não, autorreflexão. Você tem que sentar, refletir sobre sua vida, identificar, viver o momento presente, né? São exercícios que você vai fazer do seu dia a dia. É parar de se julgar. Eu sempre falo isso, para de se julgar. Né? Você é uma pessoa excelente, você é maravilhosa, ou maravilhoso, você é uma pessoa que tem muita capacidade. A gente mostrou agora que você já vem com esse item de série, você tem todas as virtudes. E se você for aflorando elas, você vai tornar uma pessoa magnífica, não só para você, como para outra pessoa. E quando a gente fala de virtude de sabedoria, eu não estou falando, quando eu tenho sabedoria, eu não tenho benefício próprio. Então, se eu afloro as minhas virtudes, se eu tenho a sabedoria de aflorar as minhas virtudes e fazer que ela faça parte da minha vida e parte dos outros, eu vou estar ensinando as outras pessoas a ser mais resiliente, ter mais bem-estar na vida, não precisar passar por nenhum tipo de sofrimento. Então, depende do meu passo para fazer um mundo melhor. Sabe que eu já aproveitar esse momento para fazer minha conclusão e dar uma dica que eu acho que funciona para mim, eu acho que para todos nós, né? Para a gente aplicar mais essa virtude da sabedoria, estude mais sobre ela, né? E essa oportunidade dessa temporada, desse episódio, me fez assim pensar bastante sobre esse assunto. Estudar mesmo, sabe? O que é sabedoria? Como que desenvolve? O que ela é? E outra coisa, além de estudar, é aquilo que a gente estava falando no começo. Você tem um conhecimento, mas aplica. Tenho certeza absoluta que vale a pena cada gesto de virtude que a gente tiver na nossa vida. Aí você está falando do contágio, o Fábio está falando também da experiência que ele teve com os pais dele, né? Você também, Fê. E, sabe, a gente pode ser esse espelho para o outro, a gente pode ser essa referência para o outro de virtude. Sempre vale a pena, né? Se eu não estou bem, não importa. Coloca a sua virtude, né? Coloca a prática da virtude no seu dia a dia. Quanto mais a gente conseguir fazer isso, mais as coisas na nossa vida vão se caminhando num ritmo, numa cadência, onde as coisas boas vão acontecendo com a gente. Só que isso que eu estou falando é só uma informação. Para que essa informação se torne conhecimento para vocês, vocês precisam pensar, estudar. E para que esse conhecimento se transforme em inteligência para vocês, precisa ser aplicado, porque aí as conclusões de vocês vão acontecendo, e aí as expansões, as conexões vão ocorrendo, e cada vez mais vocês vão se tornando mais sábios. Gente, ele já tá concluindo, então quer dizer que tá acabando o meu tempo. Tô falando, eu entro em estado de flow nesses episódios de podcast. Então vamos começar as conclusões. Rose, ele já fez a dele, então Rose, faz a sua conclusão do nosso episódio de hoje, por favor. Olha, eu concluo da seguinte maneira: a sabedoria, ela é sempre expansiva e a gente sempre vai achar, mesmo que você já tenha bastante conhecimento, se a gente for esperto e humilde, a gente sempre vai achar que ainda tem muito que aprender, e de fato tem, né? Porque a vida, ela é muito vasta, muito rica, com um detalhamento, um nível de detalhamento muito grande de quem nós somos, do que é a vida, do que são as pessoas que estão na nossa vida, do que são os astros, o universo. Tem muito que a gente aprender e assimilar. E eu fico muito feliz de saber
que ainda tem muito que aprender. A gente não precisa se entristecer com isso, ao contrário, isso nos motiva a estar sempre buscando mais conhecimento e mais sabedoria. Obrigada, gente. Fábio, faça a sua conclusão, por favor. É triste pedir conclusão. Não, eu vou falar puxando coisas que todos nós falamos, você agora, Fer, mais pro final. Para mim é sábio não ser julgador, não ser crítico, com os outros eu falo, né? Conosco a gente precisa de um pouco mais de critério para a gente não ficar sem vergonha, não é? Mas aos outros a gente permite. Então é sábio não ser julgador, não ser crítico, não ter preconceitos, não é? Eliminá-los, não é? E eu falo isso por quê? Porque foi um podcast que eu pensei muito nesse homem que a gente chama de homem protótipo, né? Modelo, que é Jesus, né? Que foi Jesus, que para mim, quando se trata de amor e de sabedoria, ele é um modelo, vamos dizer, um modelão principal para qualquer situação da vida, mas em termos de amor e sabedoria e o como isso está junto, não é? Foi o que eu concluo com isso, né? De realmente a gente, de prestar atenção nesse modelo e estudá-lo, né? Porque é sábio a gente saber que a gente ainda não sabe nada ou muito pouco sobre ele ou sobre o que foi ensinado e do que nos é ensinado constantemente, não é? Sobre esse tema também, né? Concluo dessa forma. E obrigado. Obrigado novamente. Bom, chegou a minha conclusão agora. Então, ai, gente, eu não gosto de fazer conclusão. Eu cheguei a essa conclusão, tá? Porque é triste falar, nossa, já acabou o tempo. Eu quero falar tanta coisa ainda sobre sabedoria, quero falar tanta coisa sobre virtudes. E a minha conclusão, então, fica assim, que a virtude da sabedoria, ela vem acompanhada com outras virtudes. E agora eu convido vocês a fazer um exercício, uma prática de virtude de sabedoria. Então, eu quero que vocês pratiquem, vejam na vida de vocês o que está acontecendo e manifeste essa sabedoria. Uma forma de vocês fazerem a sabedoria ir para frente, fazer o bom contágio, é curtindo o nosso canal, acionando o sininho e compartilhando esses podcasts que pode ajudar outra pessoa. Então você está praticando bom contágio, você está praticando sua virtude da sabedoria, da humildade, da generosidade. Olha só, então ajuda a gente, faz esse favorzinho pra gente. Outra coisa, coloca aqui embaixo qual virtude você quer que a gente trate, porque a gente tem uma lista. A próxima virtude do próximo episódio vai ser sobre coragem. Só que a Sinira já falou pra gente que ela quer falar sobre tolerância. Eu dei uma palhinha lá pra ela, mas no último episódio a gente vai fazer um episódio bônus e vai fazer todas essas virtudes que vocês querem saber um pouco mais. Certo? Agradeço de coração. Eu vou usar a minha virtude da humildade para agradecer a vocês por estarem acompanhando a gente nesse podcast. Muito obrigada e até a próxima. Tchau, pessoal. Tchau. Tchau, obrigado a todos. Beijão. Tchau, pessoal. Obrigada.